Desde West Hartford, Connecticut, está no ar o programa Curva do Oeste no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Stock Car brasileira, marcas e pilotos paulista, Fórmula V e, como sempre, o segmento de arrancadas. No Curva do Oeste de hoje, a segunda parte das visitas dos pilotos brasileiros ao Autódromo de Sebring. Para a corrida, vocês têm o Camaro, nessa viagem tem o Camaro, tem o Corvette e tem dois carros preparados para correr. Isso, na verdade são 4 carros que nós tivemos, né? O Camaro e a Corvette e os dois de corrida, uma BMW E30 e um Mazda Miata, que é o arroz com feijão aqui, que é o carro mais utilizado para pista, né? Então esses são carros especificamente usados para corrida, né? Não tem conforto nenhum. Sem entrar em detalhes de números, custa muito caro vir aqui para os Estados Unidos ter essa experiência? É mais fácil fazer no Brasil esse tipo de viagem, correr em track day? Como funciona isso? Olha, na verdade, no Brasil você não tem como alugar um Camaro ou um Corvette, ou uma Viper, ou um Charger, um Challenger e levar para uma pista. Ninguém vai alugar para você esse tipo de carro, né? Então é impossível fazer no Brasil. Em termos de preço, felizmente ou infelizmente, aqui nos Estados Unidos, tudo é 1/3 do preço, né? Inclusive no que diz no tocante ao automobilismo. Então, pela metade do preço do que a gente gasta, por exemplo, para fazer um final de semana no Paulista, a gente consegue vir aqui para os Estados Unidos, pela metade do preço. Então você adiciona aí o custo de passagem aérea e não vai chegar o que gasta no final de semana do Paulista. E tem uma experiência diferente, né? Conhece um autódromo novo, Sebring, dirige um carro novo, uma BMW de corrida, um Miata, ou até mesmo um carro esporte, uma Viper, um Corvette. Tem uma diferença. Frequenta um ambiente diferente e conhece coisas novas. Na verdade, esse já é o segundo ou terceiro grupo de pilotos que vem comigo aqui para os Estados Unidos, através do Crazy for Auto. E os pilotos é uma variedade de pilotos. Tem pilotos que falam inglês, tem pilotos que não falam nada de inglês, tem pilotos que têm muita experiência, pilotos que têm pouca experiência, não importa. A pessoa pode vir para fazer um track day, que não exige experiência nenhuma, ou ela pode vir com a carteira da FIA para competir formalmente aqui nos Estados Unidos. E vindo um grupo, por exemplo, o grupo que veio agora, desde pilotos que são entusiastas até pilotos que competem em marcas de pilotos, todos eles têm o seu espaço na pista, horas diferentes, todos eles vão correr. Sim, exatamente. Na verdade, tem piloto que veio da arrancada, né, que é o caso do Lélio, o Torquato, que não tem experiência nenhuma, a não ser um track day ou outro, e tem os pilotos que correm conosco no Marcas Paulista, né? Então por aí você já vê a variedade. E todos eles, pro meu total deleito, adoraram, curtiram. Eu também estou aqui como piloto, além de organizador, eu também estou aqui como piloto e também estou curtindo, estou muito satisfeito com o resultado final. Os nossos carros, digamos assim, os street, os carros Sport Street, a gente tem seguro completo, então não tem com o que se preocupar. Já os carros de corrida, aquelas pessoas que têm licença, obtêm o seguro também. Caso não tenha, tem a calção, você dá um depósito, um seguro calção, e no final do dia você devolve. Mas como você percebeu aqui, a gente passou o final de semana inteiro aqui em Sebring e teve mais de 200 carros correndo e não teve um incidente sequer. Geralmente é assim, as pessoas só podem ultrapassar com o point by, nas retas, eles zelam bastante pela segurança, né? Então, eu diria para todos que estão assistindo aí, existem várias opções para se precaver em caso de acidente, mas é muito difícil acontecer. Legal, para quem está vendo esse programa no Nordeste, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não está em São Paulo, como é que faz para entrar em contato? Exatamente, a gente havia conversado a respeito disso, né? O pessoal do Nordeste que não tem pista para andar, que gosta do automobilismo, mas não tem os meios, né? É muito fácil, é só você entrar no site www.crazyforauto, que traduzindo é louco por carro, né? crazyforauto.com, no Facebook ou na internet, no Twitter, tem todas as mídias sociais, então é só entrar na internet, entrar em contato conosco que a gente vai atender aí com o maior prazer aí o pessoal dos outros estados. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Enquanto os cariocas tinham as provas no circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, os paulistas tinham as provas no Chapadão, em São Paulo.
com a estreia de Chico Landi. No estado de São Paulo, na cidade de Campinas, o circuito Chapadão, aonde também ocorreram em torno de 5 grandes corridas, e já nesse período todo se destacando carros monopostos, carros já preparados para a competição, ou seja, tanto na Gávea como no Chapadão e nos demais circuitos que estamos destacando, a presença de carros já preparados para a corrida foram uma frequência permanente. Abalados pela morte de Irineu Correia no circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, pilotos e organizadores paulistas decidiram fazer uma corrida em sua homenagem no circuito do Chapadão, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O circuito tinha um percurso de 4,5 km. A distância parecia se duplicar devido a muita poeira e muitos buracos. Depois do glamour do circuito da Gávea, o circuito do Chapadão passou a ser uma segunda opção para os destemidos corredores da época. Antes da largada inaugural, a preocupação era com a segurança do público. Mesmo com uma barreira separando os torcedores e a pista, sempre haviam os mais corajosos que subiam em cima do feno. Entre os 14 carros participantes, o destaque ficava com o Fiat de Chico Landi. Logo após a largada, e apesar da poeira, o público em cima do feno pôde acompanhar um espetáculo de Chico Landi, que com suas derrapagens controladas, venceu facilmente a corrida junto a seu irmão Quirino Landi. Desta maneira, numa das primeiras corridas em circuito fechado no Brasil, Chico Landi garantiu a primeira vitória de sua gloriosa carreira. No ano seguinte, a importância do circuito e também da região aumentou com o retorno de Chico Landi. Junto com o campeão, vieram pilotos de vários outros estados. Eles brigaram não apenas pela glória, mas por gordas premiações garantidas pelos locais barões de café. O rápido sucesso de Landi nas corridas deu para ele o apelido de Caixa Registradora. Em Interlagos aconteceu a quarta etapa do Marcas e Pilotos Paulista. Muita disputa na quarta etapa do Campeonato Paulista de Velocidade no asfalto realizado no Autódromo Internacional José Carlos Patti, Interlagos. Na pole largou o carro 59 de Christian Moore, da categoria Super, repetindo o duelo da etapa anterior. Brigaram pela ponta Wanderson Freitas, Márcio Felipe, Aldo Piedade Júnior, Rodrigo Moreno e Cláudio Rosco. Na bandeirada, vantagem para Wanderson Freitas, seguido de perto por Márcio Felipe e Aldo Piedade Júnior em terceiro. Eu larguei em segundo, consegui pular para a ponta logo na primeira curva e fui pressionado pelo Christian no começo da prova. Depois ele ficou, o Aldo me pressionou, depois o Márcio Felipe conseguiu passar o Aldo e veio me pressionando também até o final da corrida. Então assim, teve uma troca de posição na segunda posição, mas todos que chegaram na segunda posição me impressionaram até o fim da corrida. Mais gostoso assim, cara, esse lance tenso de não poder respirar, tem que estar olhando pro retrovisor o tempo todo, não? Eu torcendo para acabar mais rápido, né? Mas a competição, lógico, é muito mais sadia, mais gostoso. Na categoria Light, a vitória ficou com Heber Gomes, do Corsas 32, superando Maike Paparelli e Douglas Carvalho Júnior, terceiro colocado. Eu tenho muito a agradecer a equipe, o Carlão, a turma toda aqui que está de parabéns, né? E agradecer também nossos patrocinadores, o pessoal da Engebras, o pessoal da SP-Log, tem dado uma força pra gente. E eu acho que tudo isso daí se resume em um trabalho muito grande feito entre carro, motor, equipe, piloto, o motor que o Bujão preparou para mim também, o motor está excelente e eu espero na próxima aí conseguir pelo menos mais um pódio. Na Novatos, o piloto mineiro Thiago Oliveira levou a melhor, com Virgílio Fagundes em segundo e André Rodrigues em terceiro. Foi um alívio isso aí para o campeonato. A segunda etapa e a terceira etapa não foram boas. A última etapa eu tive um acidente e logo na primeira volta fiquei fora. Então isso aí é para voltar para a briga. Foi uma etapa puxada, muito quente e eu andando no bolo na frente. Aprendi muito e apanhei muito, mas foi ótimo, foi muito bom. Na segunda bateria, com grid invertido, Cláudio Roschi largou na pole, mas nas primeiras voltas sofreu um toque que o tirou da disputa na quarta etapa. Vantagem para Luiz Cirino, que recebeu a quadriculada em primeiro depois de conseguir se afastar da briga pelo segundo lugar.
entre Pedro Pimenta, Rodrigo Moreno e Aldo Pedádio Júnior. A largada, a ideia era manter, tentar conservar, não perder a posição para o Pimenta e para o Juninho que estavam logo atrás. Consegui manter atrás do Moreno, depois consegui passar o Moreno na junção e na segunda volta consegui colocar por dentro do Cláudio. Foi uma disputa assim boa no começo e depois assim eu tentei administrar, consegui abrir um pouquinho de vantagem, o pessoal começou a se enroscar, do Juninho, o Pimenta. E aí eu administrei e na relargada também tive que tomar cuidado para como ia relargar, para não tomar nenhum tipo de ultrapassagem no S. E foi manter concentração e para frente. Na Light, vitória de Walter Souza Júnior, com Carlos Auríquio em segundo e Pedro Tchalian em terceiro. Estou muito contente. Na última etapa nós sofremos um acidente, perdemos um carro. Aí o Maia construiu o carro em 3 semanas e me deu um carro muito bom para essa corrida. Estou muito contente mesmo. Thiago Oliveira repetiu a vitória na categoria novatos, com Carlos Arruda em segundo, depois de largar na 45ª colocação e fazer uma prova de recuperação fantástica. E André Rodrigues foi o terceiro colocado. Nós tivemos 47 carros, alguns, eu, por exemplo, fora que o meu carro está ainda em fase final de preparação. Tem muitos pilotos que correm em dupla, que não corriam em dupla o ano passado e que fizeram dupla esse ano. Se a gente for ver, pelo menos tem uns 7 pilotos nessa situação. Então eu estou muito contente. Com o grid eu estou muito satisfeito. A próxima etapa do Marcas e Pilotos Paulista é dia 26 de maio em Interlagos. Em Charlotte aconteceu um encontro de pilotos brasileiros que competem nos Estados Unidos. Grandão, que compete da NHRA, Miguel Paludo, que compete na NASCAR, e também Enzo Fittipaldi, que está começando a sua carreira no automobilismo. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance, e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Bom, finalmente o encontro entre Miguel Paludo e Sidney Grandão Frigo. Eu já falei individualmente para vocês dois, mas nas suas respectivas categorias, a NASCAR, né, vocês vieram aqui e abriram as portas. Fala sobre esse encontro, finalmente se encontrando na pista aqui em Charlotte. Tá sendo legal, estamos trocando bastante ideia, principalmente de chefe de equipe, como que funciona, como não funciona. Falei para ele que se eu corresse de NASCAR eu ia arrumar um monte de encrenca. Mas tá, é legal, espero que ele esteja gostando também. Infelizmente a gente foi desclassificado, tive um problema na embreagem. Mas agora no próximo round eu vou levar ele perto para ver de novo. Miguel, a tua experiência de NASCAR já há alguns anos aqui nos Estados Unidos, o que tá achando dessa diferença de categoria, mas também apaixona o americano? É demais, eu tava falando para ele que eu já tenho muito respeito pela arrancada, eu particularmente corri de arrancada um tempo atrás e agora entrei aqui no evento, fui direto lá para frente, para trás da pista e é demais, é eliminatória, não tem tempo de erro, não tem nada e como eu falei para ele, tem muito mais respeito e é um mundo extremamente competitivo e está sendo muito legal poder estar aqui dentro e conhecendo mais e ter um piloto brasileiro representando o nosso país aqui. Vocês estão onde o piloto que começa quer chegar, no topo da categoria, na NASCAR e na NHRA. Qual é a mensagem que vocês passam para quem está vendo no Brasil e olhando vocês e tendo vocês como ídolos? Qual é a mensagem para essa criança, vamos supor, que está no Brasil? Tem que insistir, tentar. Não é fácil, é um esporte caro, é um esporte muito competitivo. O Palu deve ter o mesmo problema que eu, não é um esporte muito divulgado no Brasil, apesar de muita gente saber, mas não é, principalmente a arrancada, não é tão divulgada no Brasil. O pessoal não vê com os olhos como deveriam ver o esporte. Então eu acho que é difícil, mas tem que ir tentando, tem que ir insistindo, que tentando e insistindo consegue. Eu acho que persistência e seguir o sonho, seguir o que deseja, mas como o Grandão falou, um dos principais problemas é a divulgação para o público poder gostar mais, aprender mais sobre o esporte e entender mais sobre ele, entendeu? A gente sofre da mesma coisa, mas enfim, é batalhar, é estar atrás do sonho e que
acontece. Se gostar e é daquilo que gosta e ir atrás, faz acontecer. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Logo após o intervalo, o assunto no Curva do S é a Fórmula V. E o Curva do S está de volta no Esporte Interativo. Agora a cobertura da quarta etapa da Fórmula V. Quatro etapas, 4 vencedores, recordes de volta batidos e queda dos tempos médios por volta a cada etapa, além dos já costumeiros duelos por posições. É esse o cenário atual da Fórmula V. Para completar a chegada da garotada do kart, que começa finalmente a descobrir a Fórmula V como etapa intermediária válida antes dos outros voos rumo a categorias maiores. Para essa quarta etapa, 22 carros inscreveram-se e 19 apresentaram-se para a classificação, com tempo seco e quente e a pista razoavelmente em boas condições de uso. Os monopostos da Fórmula V finalmente tiveram condições de treinar e classificar perto das condições ideais, e isso refletiu-se nos tempos. A pole ficou com Ricardo Rossetti, marcando o tempo de 2 minutos, 02 segundos, 327. Segundo, Emílio Padron, número 7. Baixada a bandeira, os 4 primeiros colocados se lançaram na briga pela liderança, mas Emílio Padron durou só até a segunda volta, abandonando por problemas mecânicos. A luta ficou então entre Rodrigo Rossetti, o jovem Matheus Jacques e Heitor Nogueira Filho. Rossetti e Matheus conseguiram livrar uma pequena vantagem sobre Heitor e iniciaram um duelo que duraria até a sexta volta, trocando constantemente de posições. Daí em diante, Matheus Jacques comandou a corrida. É muito bom, principalmente quando é a primeira vitória, né, meu? Então tô começando esse ano no automobilismo e é sempre bom uma vitória para dar um ânimo maior e me colocar em uma posição melhor no campeonato. Esse tipo de vitória te bota num compromisso maior? Tu acha que tu passa a ser um cara a ser batido, não? Não, acho que todos os pilotos aqui são muito fortes e todos são os caras a serem batidos. Então é lógico que ficar uma posição melhor no campeonato vai me favorecer, mas a pressão é a mesma. Décio também era piloto, ele disse que tu era bom também. Décio, ficava mais feliz com uma vitória tua na época ou agora vendo um filho ganhando? Qual é? São emoções diferentes, não? Olha, são muito diferentes. Eu andei muito tempo de kart, muito tempo de carro, ganhei várias corridas, mas não teve nenhuma vitória, nenhum pódio de primeiro lugar que me desse tanta satisfação que nem a do primeiro do meu filho no automobilismo. Foi uma coisa assim indescritível, é uma emoção que é difícil de você passar para quem estiver assistindo aí do outro lado. Realmente é uma coisa muito bonita e ele vai ser um piloto de futuro, vai ter muito sucesso, se Deus quiser. Pilotando como um veterano, apesar de ter somente 15 anos, e essa ser somente sua quarta participação na categoria, Matheus Jacques impôs um ritmo impressionante, abrindo uma boa vantagem para o campeão de 2012, Ricardo Rossetti, e Heitor Nogueira Filho. A corrida foi boa, a gente largou na pole, tentei manter a liderança, o Matheus estava rápido, eu tive problema de freio, não consegui acompanhar ele, tinha que retardar um pouco as freadas, aí preferi tentar manter a segunda posição, que estava bom. Estou vindo de 2 quebras, então estou bem contente de ter conseguido terminar e terminar bem. Foi muito bom. Nós tivemos um pouco de problema com a temperatura do motor, porque estava muito seco aqui em São Paulo, e a gente andou tentando ajustar isso e para não prejudicar o desempenho foi de pouquinho. Então agora na corrida também faltou um pouquinho mais, que acho que foi a conta de não poder brigar ali na ponta, mas no terceiro tá ótimo e é que nem você falou. Eu dos 3 sou quase que o tiozão, então competir com essa garotada, pra mim, assim, de igual para igual, eu tô super feliz. Mais atrás no bloco secundário e utilizando toda a sua experiência para evitar lutas desnecessárias, Fernando Mones, atual líder do campeonato, evoluía do 11º lugar para o 5º, onde se estabeleceu um duro duelo com o kartista e campeão da categoria Super F4, André Samoria, até o final, se destacando também a luta travada no bloco intermediário, entre os pilotos Eduardo Dias e Glaucio Doreto. A próxima etapa da Fórmula V será no dia 25 de maio, em Interlagos.
Na Stock Car, o Curva do S falou com pilotos famosos que já competiram fora do Brasil e conselhos que podem dar para os pilotos brasileiros. Bom, eu sou um exemplo claro disso, né? Eu tentei o máximo que eu podia para tentar chegar na Fórmula 1, ou até na Fórmula Indy, que é você se tornar um profissional do automobilismo monoposto. E eu fiz tudo que eu podia, vendi o que eu podia, gastei o que eu não podia, e eu não consegui, porque infelizmente hoje você depende. Eu não vou falar que é 100%, porque você precisa guiar também, mas é 80% do dinheiro. Você precisa ter o dinheiro para você conseguir chegar até lá, chegar próximo e até entrar na Fórmula 1. Hoje acho que mais da metade do grid é pagante, né? Então, eu sou um exemplo claro, eu tentei de tudo e não consegui. Uma hora eu falei, porque eu tava deixando minha vida de lado para aquilo. E aí me direcionei para poder virar um profissional do automobilismo realmente. Consegui, você vê, depois de 4 anos de batalha, vai daqui, vai dali, consegue um patrocínio, consegui hoje chegar aqui na categoria máxima, que é a Stock Car do Brasil hoje, que é uma categoria que você tem a oportunidade de se tornar um profissional. É difícil também, porque nós temos aqui 34 pilotos muito bons, né? Muitos bateram e voltaram também, alguns se profissionalizaram aqui no turismo, então é difícil. Eu acho que para você querer chegar até lá, você precisa ter um planejamento muito bom e ter um aporte e ter um parceiro muito forte financeiramente para você querer e tentar chegar no objetivo final, que seria uma Fórmula 1. Acho que a Stock Car proporciona isso dentro do Brasil, mas dependendo do projeto, se for algo bem feito, acho que para uma categoria de turismo é um pouco mais atraente sair do Brasil do que para uma categoria de Fórmula, né? A gente sabe que Fórmula, hoje em dia, a visibilidade é um pouco menor e os caminhos também são mais difíceis, né? Então eu acredito que, de repente, um piloto tentar uma carreira nos Estados Unidos, começando das categorias de acesso da NASCAR, por exemplo, seja uma possibilidade bem atrativa, mas a gente sabe também que o sonho da molecada que sai do kart é tentar a Fórmula 1, né? Fórmula, enfim, então tem que passar por essas etapas, mas de qualquer maneira é uma peneira muito fina ali. A hora que começa a espremer, são poucos que chegam, e ainda mais hoje em dia numa situação que o dinheiro e a verba que o piloto leva conta demais. Então eu não sei até que ponto vale a pena. Eu estou satisfeito onde eu estou. Tentaria alguma coisa fora do país, se fosse para NASCAR, alguma coisa, categoria similar. Acho que no meu caso eu nunca pensei em seguir essa linha de Fórmula 1. Eu sabia que não seria possível. Acho que só é possível se tiver um patrocínio muito grande por trás, um incentivo muito forte. Coisa que eu não tinha, ou se não, um pai que tenha muito dinheiro, muito milionário, e não era o meu caso também. Então, sempre segui a linha de que eu tenho que viver de corridas. Eu acredito que nos carros de turismo isso seja mais fácil. Você vê na Fórmula 1, tem piloto que leva dinheiro ainda. Então, acho que os carros de turismo é o caminho mais correto para quem deseja viver disso. Como é o meu caso, eu sempre segui essa linha. Depende do caminho que o piloto quiser tomar, né? Se ele quiser um dia chegar na Fórmula 1, ele, infelizmente hoje ele tem que sair do Brasil, porque nós não temos categorias de base que formam um piloto para chegar preparado lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. Então, se o piloto quiser se consolidar numa categoria profissional como a Stock Car, ele vai seguir esse caminho. Se ele quiser ir para uma Fórmula 1, ele vai ter que ir para a Europa. Infelizmente, nós não temos hoje no Brasil esse tipo de categoria. Eu acho que do grid da Stock Car, pelo menos 50% do grid já chegou a tentar carreira lá fora, mas sabemos que é muito difícil a captação de dinheiro, patrocínio para correr lá fora. Eu já tentei também, mas meus patrocinadores sempre foram nacionais, então para eles não tinha interesse de me patrocinar lá fora. Então é bem difícil, tem que dar tudo muito certo, dar muita sorte, tá tudo muito encaixado mesmo. Olha, eu estou muito feliz aqui no Stock Car. Eu acho que é uma categoria extremamente profissional, né? É uma categoria que me recebeu de braços abertos. Eu estive correndo nos Estados Unidos por 11 anos, tive muito sucesso lá nos Estados Unidos, ainda continuo correndo lá, corridas de longa duração. Tenho intenção de um dia voltar a pilotar nas 500 milhas de Indianápolis, mas eu acho que aqui no Brasil, na Stock Car, você encontra um ambiente excelente, uma categoria com saúde, com bons patrocinadores, em que o piloto realmente pode se profissionalizar e com também um excelente apoio
de televisão, exposição de marca para os patrocinadores. Então, recomendo sim, porque eu acho que o automobilismo norte-americano você tem muito a aprender lá com os americanos e questão de tecnologia e desenvolvimento, mas eu estou muito feliz aqui no Stock Car também. O Curva do Oeste vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!